que acontece? Muitas pessoas, elas acabam sendo uma presa fácil, eu vou colocar dessa forma. Elas acabam sendo uma presa fácil do mal, porque elas têm a seguinte concepção: olha, eu sou de Deus, e Deus existe, Deus é comigo, está tudo o quê? Diga, está tudo bem, está tudo certo. E na verdade não está. Jesus, ele deixou claro para a gente: nesse mundo vocês terão o quê? Aflições. Quem é que causa aflição? Quem é que causa os problemas que se nos sobrevêm? É a sorte? É a vida? Por detrás de todo problema tem o mal querendo tirar vantagem. Então, quando Jesus falou que teríamos aflições, significa dizer que nós estamos sujeitos ou expostos ao risco de sermos atingidos por um mal. Vocês estão compreendendo? E quando se trata disso, a gente não está falando de um evento qualquer, nós estamos falando de uma luta, é uma batalha de reino contra reino, do reino celestial contra o reino das trevas. E qual a melhor forma de se vencer um adversário? É você trazê-lo para o seu mundo, é você trazê-lo para o seu reduto, é você trazer ele, como diz o outro, para a sua área. É isso que o diabo faz. Para ele vencer o ser humano, ele traz o ser humano para o reduto dele, para a área dele. E qual é o ambiente do mal? É o ambiente de trevas. Pastor, mas eu sou de Deus, eu não ando no caminho do diabo. Não estou falando que você vai nas trevas, mas eu estou falando daquelas coisas que ele sugere, que você abraça. Você já viu uma pessoa que está no trânsito, aí a outra fecha ela, aí ela começa a xingar, e ela persegue, vai atrás, o outro arranca o revólver, pá! Sim ou não? Quem já viu? Você viu que o diabo, ele criou uma situação, trouxe a pessoa para o ambiente dele e gerou a morte. E é assim que ele tem feito ao longo dos anos. Quando ele não faz com um pecado propriamente, ele vai lá e faz com uma mágoa, que também é pecado, mas ele coloca uma mágoa, ele vai, cria uma situação, ele coloca um exemplo, uma pessoa com inveja lá no trabalho. Aí aquela pessoa começa a infernizar a vida da outra, ela começa a falar da outra, vamos supor que seja de você, aí ela começa a falar de você, olha, a fulana, e todo dia chega uma notícia, porque ele faz a obra e manda o recado, sim ou não? O diabo é igual a galinha. A galinha, ela bota o ovo e sai gritando, eu botei, não é assim? Quá, 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 não é? Aí você vai lá no galinheiro, tem ovo lá. O diabo, ele é assim. Ele vai lá, cria uma situação, fala mal de você, aí alguém, o diabo mesmo dá um jeito de fazer alguém falar, olha, o fulano ali falou mal de você ali para o chefe. Aí você já fica assim, olhando para ele. Aí no outro dia vem uma outra pessoa, olha, o fulano falou mal de você para o ciclano. E quando você vê, o teu coração já está carregado, e você já está olhando para ela assim, sim ou não? Diga aí, que é isso, pastor? É assim. Quando eu era colaborador, eu lembro, era colaborador da igreja, o que aconteceu? A obreira, rapaz, falou assim, seu vagabundo, rapaz, vagabundo, eu trabalho desde os 7 anos de idade. Quando ela falou vagabundo, ela tocou. Eu não sabia que eu tinha orgulho nesse aspecto, mas ela me atingiu, me chamou de vagabundo. Eu falei assim, o que essa mulher pensa que ela é? Está entendendo? O meu olhar para ela já o quê? Já mudou. Eu, colaborador, e ela, obreira. Eu já via ela assim, a gente estava até trabalhando na reunião, eu já ficava olhando para ela assim, com a cara o quê? Diga, com a cara feia, essa folgada, essa mulher aí, rapaz. Aí eu parei, eu falei, peraí, o diabo está querendo entrar aí, eu percebi. Falei, não pode, isso não pode, eu estou com maus olhos já com a obreira. Ninguém tinha me ensinado sobre isso, mas o Espírito Santo me orientou. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, rapaz, apertei a mão dela, falei, olha, obreira, eu quero pedir perdão para a senhora, viu? A senhora me perdoa,
se eu lhe causei a impressão de ser um vagabundo, a senhora me perdoa, viu? Mas eu vou mudar, a senhora vai ver que eu vou melhorar. Ela sabia que ela estava errada. Sim ou não? Que ela não é nem minha parente para se dirigir a mim daquela maneira. E ainda que fosse, todo mundo tem que ter educação. Sim ou não? Mas, quando eu pedi perdão para ela sabia que ela estava errada. Ela baixou a cabeça e falou, não, fui eu que errei, eu já ia até te pedir perdão. Eu falei, não, eu perdoo a senhora e quero que a senhora me perdoe se eu lhe causei qualquer tipo de constrangimento. Pronto, resolveu o problema. Ela foi até minha madrinha de casamento. Resolveu o problema. Mas o que o diabo estava querendo? Ele não conseguiu me pegar de um jeito, do pecado, ele não conseguiu me pegar de outro, ele tentou entrar com a mágoa para me trazer para o ambiente, diga, para o ambiente dele. Porque mágoa é oriunda das trevas. Quem está entendendo? Então, cuidado com o teu adversário para ele não te levar para o campo dele. Porque no campo dele, você vê a guerra lá de Israel e o pessoal do Hamas. O que o pessoal do Hamas eles fazem? Eles cavam túneis. E quando Israel vai para atacá-los, eles sempre são surpreendidos. Porque quando eles pensam que o inimigo está aqui, o inimigo aparece lá. Vocês estão compreendendo? Ali é território deles. É cheio de túneis. Tem mais de, acho que é 200 e pouco ou 400 e poucos túneis. Fica difícil lutar contra eles lá. Porque você vai pegar eles aqui, eles saem ali. Você pensa que está na frente, quando você vê, eles estão atrás. E é o que o diabo quer fazer com a gente. Então, ele coloca mágoa, ressentimento, ele coloca maus olhos. Quando eu digo maus olhos, é fazer você olhar para uma situação e ver coisas que não existem. Você começa a ver coisa que não está acontecendo, mas na tua cabeça, diga, está, porque você está num ambiente do mal, no território do mal. Então, enquanto a gente estiver nesse território, a gente acaba se tornando vulnerável, a gente se torna uma presa fácil. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de combater o meu problema, eu tenho que sair do território dele. Sai do território dele. Pastor, eu estou lidando com um problema de enfermidade. Sai do território da enfermidade. Como assim, pastor? A pessoa, cada vez que ela vai ao médico, ela fica mais doente. Por quê? Porque ela entra naquele ambiente. Não digo o ambiente físico. Ela entra no ambiente espiritual da doença. Então ela pega, ela vive a doença. O médico fala assim, olha, você vai morrer, pronto, acabou. Ela já compra até, diga, já compra até o caixão. Não, vou morrer, deixa eu já fazer o inventário. Que ela entrou num ambiente. Ela entrou. Aí já era, é só esperar acontecer. Você pode ver, a pessoa tem câncer. Ela está com câncer há 5 anos. Tem uma dorzinha aqui. Uma dorzinha. Quando ela vai no médico, o médico fala, olha, é câncer. Dá 3 meses ela está no caixão. Já reparou? Porque ela entra no ambiente da doença. Porque ela tem maus olhos. Ela olha aquela enfermidade como se ela fosse maior do que ela. E é só uma enfermidade. Ah, mas é um câncer. E daí que seja o câncer? É uma doença como qualquer outra. E a arma para você combater isso é a mesma. É a fé. Tem um ciclista que ele contraiu um câncer nos testículos. E ele falou para o câncer, ele não é de Deus não. Ele falou assim, você escolheu o corpo errado. E o cara não lutou contra o câncer e não foi curado. Foi curado. Voltou a pedalar, voltou a fazer tudo. Porque ele falou para a doença, você não vai me vencer. E quantos outros casos a gente tem visto por aí, de pessoas que nem manifestam uma fé tão ativa quanto nós em Deus. Mas por quê? Porque elas não entram no ambiente da sua situação, porque elas têm olhos bons. Ela sabe que tem um problema, mas o problema não domina ela. Aprenda a fazer isso. Eu estou com um problema na minha família. É preocupante? É, porque eu falei isso ontem na reunião da família. A gente tem um instinto protetor. Quem é pai, quem é mãe, tem um instinto protetor. Ou eu estou enganado? Diga aí, eu não tenho filho, mas
eu vejo que as mães, por exemplo, as mulheres da minha família, e até a minha própria mãe, em relação a nós, elas têm um instinto protetor. Eu lembro que eu já era potrinho, né? Cavalinho. E eu arrumava problema na rua, quem é que resolvia meu problema tinha vez? A minha mãe. Eu arrumei briga com um rapaz desse tamanho aqui, e ela ficou na porta de casa, esperando o rapaz passar, que era caminho de escola. E ela ficou. Quando ela viu o negão, rapaz, desse tamanho, minha mãe desse tamanho aqui, ela falou assim: vem cá, rapaz, você bateu no meu filho? Falou: vai lá e bate nele. Eu tive que ir para cima do rapaz e bater. Aí depois que eu dei um tapa na orelha do cara, ela foi lá e deu outro, mais forte que o meu. E falou: se você mexer com ele de novo, você vai apanhar dobrado. Eu falei: caramba! A mãe é assim, o pai é assim, eu faria o mesmo se fosse meu filho. Só que a melhor ferramenta não é essa. Por que ela foi brigar? Porque ela entrou no ambiente da briga que eu estava. O rapaz poderia ter agredido ela, sim ou não? E feito mal até maior. O cara é vagabundo. Deus conservou e não deixou acontecer nada. Mas, se eu quero mudar a situação da minha família, não é agindo com sentimento, não é deixando os meus olhos conduzirem a situação. Eu tenho que tomar atitudes sensatas. Como que eu vou resolver o problema da minha família? Como que eu vou resolver? Porque isso depende, o problema no meu casamento depende de duas coisas: da minha ação e da minha o quê? Da minha reação. Você tem que, o tempo todo, a sua ação quanto a sua reação tem que sempre ser direcionada para a luz. Você tem que sair. Uma coisa boa, eu vou acrescentar a essa reunião, é a referência. Referência. Ou seja, seja um bom exemplo dentro da sua casa, porque na hora certa eles vão aplicar. Amém? Seja um exemplo de fé. Não queira ser, porque às vezes a pessoa ela é orgulhosa, ela quer mostrar que a vida dela é perfeita, e ela, sabe, está passando por uma luta, e ela não quer que as pessoas percebam, por orgulho. Não, deixa eles ver a sua luta, porque se eles estão vendo a tua luta, e você é uma mulher de fé, eles vão ver a tua vitória, e vão saber como você venceu. O que Salomão fez quando ele assumiu o reinado? Qual foi a primeira coisa? Tempo. Silvio Santos fala assim, né? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele levantou um altar. Ele levantou um altar, foi lá e fez um sacrifício tão grande que Deus desceu. Não foi? Foi ou não foi? Mas com quem que ele aprendeu? Com o pai. Salomão via Davi nas suas orações, ele via Davi se humilhando diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não passo de nada, me socorre, me ajuda. Ele olhava, o pai estava lá de joelho, ele olhava, o pai estava lá prostrado no chão, orando. Ele olhava, o pai estava no monte fazendo sacrifício. Quando veio a praga, ele viu o pai comprando a eira de Araúna, comprando o boi, comprando a carroça, e colocou fogo e tal, e apresentou a Deus. Ele viu que a praga cessou. Então ele foi referência para o filho, e o filho, olha como é que foi. Compreendeu? Sim ou não? José, para a gente já orar. Posso falar ou quer que eu pare? José. A gente fala, José do Egito. Quando José chegou na casa de Potifar, primeiro, você vê, duas situações se deram com José. Duas. Ele foi vendido como escravo, não é assim? E depois se tornou, a gente pega dois pontos: vendido como escravo e se tornou governador. Sim ou não? Só que José, ele era filho de quem? De Jacó. Quando José foi vendido como escravo, ele ficou na casa de Potifar. A mulher de Potifar não deu em cima dele? Deu ou não deu? E por que o menino José, garotão, cheio de testosterona, é ou não é verdade? Sim ou não? Solteirão,
Por que ele não aproveitou a oportunidade? Porque você já viu o cachorro enjeitar osso? Diga, gente. É difícil. Por que José falou, quer saber de uma coisa? Já está eu e ela aqui mesmo, ela é a mulher do... Mas por que ele disse não para ela? Porque ele viu o exemplo do pai, que lutou 14 anos pelo amor de sua mãe. Referência. O pai, Jacó, eu não sei se você lembra, que ele enganou o próprio irmão, não foi? E o irmão jurou ele de morte: eu vou matar você, desgraçado. Não é? Olha o ambiente das trevas. Eu vou matar você. E Jacó, fugiu, constituiu família, nasceu José, nasceram os outros irmãos. Só que não tem jeito, você foge do problema hoje, mas cedo ou tarde você tem que encará-lo. Sim ou não? Então não adianta você ficar adiando, você tem que resolver logo. Jacó ficou por anos fugindo do irmão. Só que chegou um dia que ele teve que encontrar. E quando ele foi encontrar o irmão, primeiro ele mandou, você pode ler Gênesis 33, se eu não me engano. Ele mandou os empregados ir à frente. Falou assim: meu irmão me matar, porque ele falou que vai matar. Primeiro ele mata meus empregados. Hein? Mandou os empregados, mandou alguns filhos, mandou a esposa, e ele ficou atrás. E quem ficou com ele? José. E quando ele chegou com o irmão, olha só, ele poderia continuar no ambiente de trevas. Ele poderia entrar no jogo do diabo e falar: seu maldito, você quer me matar? Então vamos ver se você é mais do que eu. Não é assim que acontece a briga? Sim ou não? Mas o que ele fez? A Bíblia fala que ele lançou-se no pescoço do irmão. Quer dizer, ele abraçou o irmão e chorou. E um perdoou o outro. O projeto do diabo caiu. Diga, igreja, caiu por terra. Mais tarde, aquele José que estava vendo aquilo, ele estava vendo o pai perdoar o irmão, pedir perdão, abraçar, chorar. Aquele menino cresceu um pouquinho só e foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E conforme ele galgou posição, se tornou governador, ele encontrou os irmãos de novo. E os irmãos, quando descobriram que era ele, disseram: agora nós estamos lascados, porque agora ele pode mandar matar, ele pode mandar prender, ele pode mandar fazer o que quiser com a gente. Mas o que José fez? Ele abraçou o irmão, e da mesma forma que o pai, a Bíblia diz que ele se lançou ao pescoço dos irmãos, e chorou. Compreenderam? Mas por que ele perdoou o irmão? Porque ele viu o pai perdoando dele. Essa é a melhor forma de você salvar sua família. Saia do ambiente das trevas. Não entra no jogo do diabo. O seu marido traiu, trai ele também. Não, é isso que o diabo quer. Ele quer que você fique igual a amante. Ele quer que você fique igual a ele. Compreendeu ou não? O fulano te feriu, fere ele também. Isso, ele quer que você fique igual. Compreenderam ou não? Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se você está aqui é porque você confia em Jesus. E se você confia em Jesus, não faça o jogo do diabo. Faça o jogo de Deus. Fique de pé no seu lugar. E fazer o jogo de Deus é você abrir o coração. Abra o coração. Porque às vezes o mal ele avançou de tal modo que ele conseguiu achar lugar dentro de você. Então ele vai ter que sair.